Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial, nesta manhã de domingo, né? Hoje, dia 28 do mês de setembro do ano de 2025. Sejam todos bem-vindos, que o Eterno os cubra de bênçãos. Deixa eu só arrumar aqui que está tendo um retorno, né? Agora sim, vamos lá. E a você que está nos acompanhando em casa, no seu ambiente de trabalho, no Brasil, fora do Brasil, que a bênção que enriquece sem trazer dores alcance a todos. Eu quero pedir a você que você venha compartilhar essa live aí com todas as plataformas das redes sociais, Facebook, Instagram, também do Telegram, X, WhatsApp, Messenger. Passe para todos esta live de extrema importância. Nós vamos hoje aqui falar com vocês a respeito da escatologia bíblica, a respeito da aparição, da manifestação do anticristo e das nações que já estão sendo preparadas para a aceitação deste governo, desse sistema, desse homem que a Bíblia chama de o filho da iniquidade, né? O filho do pecado. Então nós vamos estar tratando, eu peço a você que está aqui conosco, que nos ajude com o seu like, que é importante, compartilhe também, que nós vamos para cima, e lembrando que na linha do tempo aqui nós estaremos acatando as perguntas que vocês fizerem, ninguém melhor do que o meu amigo pastor Wagner Perassoli, que já vem trazendo a sua saudação dentro dessa oportunidade. Pastor Wagner, tê-lo aqui conosco é um presente de Deus. Paz do Senhor Jesus. Imagina, pastor Claudinei, um abraço aí a todos vocês que estão acompanhando a live. Prazer sempre é meu, né? Antes da vinda de Jesus e do surgimento do anticristo, é necessário que haja apostasia. Então, é para esse caminho que os ministérios eles estão caminhando. É óbvio que, eu disse generalizado, mas não 100%. Tem muita gente aí que leva as coisas de Deus a sério, mas... Por exemplo, tratar assuntos como esse é de pouco interesse das pessoas. As pessoas não têm prazer no conhecimento. Essa advertência Jesus ele deixou claro e fez, né, no seu período de ministério terreno, de que o povo perece por falta de conhecimento. Então, até os dias de hoje, você convidar as pessoas, o culto que é menos frequentado hoje é a escola bíblica, a escola dominical, a escola bíblica ou teológica. Entendeu? Poucas pessoas querem, porque isso dá muito trabalho, exige tempo, as pessoas, paciência, as pessoas, elas precisam desejar ter o conhecimento. E no conhecimento vão livrar a sua alma, disse Jesus, né? Na paciência e no conhecimento, no aprendizado. Como que você vai lidar com o inimigo se você não conhece as estratégias, não conhece o campo em que o inimigo atua? Então é necessário conhecimento, as pessoas não querem isso. As pessoas gostam de mentira, gostam do engano. Elas são supersticiosas de natureza. Elas gostam de ser enganadas. Moisés demorou um pouco no Monte Sinai e Arão foi intimado pelo povo. Olha, nós queremos um bezerro de ouro. Ele falou, bom, já que vocês querem um bezerro de ouro, dá aqui o vosso ouro, entendeu? Dá o ouro para mim e eu dou o bezerro para vocês. É o que está acontecendo. O povo quer levar o ouro lá aos pés do Arão, entendeu? Para que o Arão ofereça para eles o bezerro. Então, você acha? E outra coisa, entendeu? Esse negócio de ensinamento e que requer esforço, a pessoa tem que vir estudar, tem que vir ler a Bíblia, tem que, entendeu? E fazer pesquisa. O povo não quer isso aí não, pastor Claudinei. É o povo que não quer, entendeu? E a liderança é corrupta. A liderança só tem olho só para dinheiro. Então, você acha que eles vão perder tempo em ensinar? Esse é o grande problema. Agora, o que o senhor está falando faz um sentido muito lógico, porque, assim, o que aconteceu, né, lá atrás, com o povo de Israel, no êxodo do Egito até a Terra Prometida, que foi Moisés subir o Sinai, né, o Horebe, receber as leis de Deus, e o povo embaixo, né, pediu um bezerro, pediu um ídolo, né, e Arão agregou também a fome com a vontade de comer, e disse, então me traga o ouro que eu dou o ídolo para vocês. É mais ou menos o que acontece nos dias atuais, né? Muitas das vezes as pessoas elas procuram por um ídolo, né? E aqueles que são dono de igrejas,
dono ou cabeça de religiões, muitas das vezes diz, então, me traga o seu ouro que eu apresento o ídolo para você automaticamente adorar. Está acontecendo uma barganha, e essa barganha é fruto do engano, do desinteresse, da falta de vontade de conhecer quem é Deus e dos princípios dele, pastor Wagner. Mas com certeza. Jesus condenou aquela geração, né, período em que ele exerceu o ministério terreno, dizendo geração perversa, má. E essa geração de hoje é uma geração desgraçada, miserável, cega, nua, entendeu? Gente, quanto tempo é necessário para entender que coisas muito malignas estão acontecendo no seio do cristão hoje? Pastores que pegam 3 mil, 5 mil, 50 mil e pagam o gigolô para ir cantar 2, 3 hinos na igreja. Pastor Claudinei, eu fico indignado, entendeu? E daí, quando você coloca uma palavra pesada, tem gente que não gosta, pastor Claudinei, mas é de uma imbecilidade que não tem tamanho, vocês me perdoem. A franqueza, a honestidade. Até quando você vai ficar financiando gigolô? Até quando? Ah, mas eu tenho que cultuar sim. O nosso culto é do levantar ao deitar. Inclusive, deitado, tudo tem que ser um culto a Deus. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. Eu fico batendo nessa tecla, pastor Claudinei, né, que hoje os gigolôs estão aí. Eles não se limitam apenas a ter uma despesa de viagem financiada pela igreja. Eles querem sair dali com dinheiro para viver, entendeu? O melhor. É 5 mil, 10 mil, 15 mil para um pregador ir pregar. Gente, é um absurdo. Até quando, gente? Até quando a pessoa vai ser imbecil a esse ponto? Aí chega lá, vai ver um espetáculo, o cara convidando, entendeu, as pessoas para ser curada através de um corredor. A mesa está ungida, a água foi consagrada, o óleo. Mas que Deus pequeno é esse, gente? Que Deus pequeno é esse? O nosso Deus é um Deus tão grande, incomensurável. Um Deus criador de todas as coisas precisa que a pessoa passe num corredor para... Meu Deus do céu, pastor. Chega a ser gente, bizarro, né? É bizarro. Gente, vamos acordar. E eu vou dizer a vocês, de forma a lamentar, eu me vi envolvido com isso, sabe? Mas nunca é tarde para você deixar de ser criança. Como Paulo disse, eu já fui criança, moço, mas agora eu sou velho. Então você precisa amadurecer. Agora, quantos anos é necessário para a pessoa amadurecer, gente? Você tem a Bíblia na mão, você vai estudando, vai lendo e vai acordando. Vai percebendo a maracutaia no mundo religioso. Por que fazem isso? Porque tem uma estrutura a ser mantida. Tem o aluguel da congregação, tem a luz, tem a água, tem as despesas do pastoral, tem toda uma coisa que precisa ser sustentada. Então, o único jeito, pastor, é assim, olha, se uma pessoa dá R$1, né, e só vai uma pessoa, é R$1. Se vai 100 pessoas, dando R$1 é 100. Se vai 1.000, é 1.000. Entendeu? Então, esse é o grande problema hoje, é a quantidade. Querem quantidade. Para ter quantidade, o espetáculo tem que ser bem montado. O show tem que ser bem apresentado. Aí o senhor está querendo desconstruir todo um trabalho que está sendo feito. Não, gente, vamos separar as coisas. Tem o lado sério. Você conhece o seu pastor, você frequenta em um local de reunião, tá certo? Você conhece o pastor, porque pelo fruto os conhecereis. Entendeu? Você sabe da honestidade, da sinceridade do homem, você sabe que ele evita as heresias, que ele sempre está interessado em fazer as coisas certas. Você é uma pessoa madura, você vai saber distinguir, entender o que eu estou falando aqui, qual é a minha intenção. Não é atrapalhar o processo de evangelismo, não. É tentar atrapalhar a infiltração dos enganadores, dos mercenários, dos gigolô do evangelho, entendeu? Na tua vida espiritual. É bom se fazer bem aqui a distinção, né? E a pessoa ter esse entendimento, pastor Claudinei. Exatamente. É importante, né, nós conseguirmos desvencilhar uma coisa de outra para não misturarmos, como diz o pastor Wagner aqui, né? Agora, pastor Wagner, antes de fazer uma pergunta, eu quero pedir para você que está em casa nos acompanhando, por favor, deixa o seu like se você chegou e não deixou, compartilhe essa live, vamos subir essa audiência, porque o assunto é o que está em cartaz aí. Nós vamos falar sobre
o anticristo, sobre o antimachia, sobre a aparição dele, a aceitação das nações diante da situação. Agora, começando aqui já com as perguntas, pastor Wagner, e você que está em casa aí, se tiver pergunta, vai colocando na linha do tempo, que na medida do possível, nós vamos estar reportando, passando para você a resposta, tá? Agora, pastor Wagner, veja bem, nós estamos vivendo uma época em que nós percebemos a polarização, né? O mundo está polarizado. Dentro dessa polarização, já seria um trabalhar do próprio maligno, claro, com a permissão de Deus, preparando as nações, preparando os povos para a apresentação do antimachia, porque o que está acontecendo nos dias atuais não tem cabimento. São coisas assim que vai além da nossa imaginação. Nem nos piores pesadelos que nós já enfrentamos, passou, né, por nós o imaginar de estarmos vivendo dias como os dias atuais. As nações estão sendo preparadas já? Não tenha dúvida nenhuma, pastor Claudinei. Nós estamos vivendo exatamente o cumprimento das profecias do final dos tempos. Não tenha dúvida disso. O espírito do anticristo, ele atua desde o Éden. Né? O ministério da injustiça são os meios pelos quais ele se utiliza, né, para introduzir a heresia, a rebelião, né, no coração humano. Então, nós estamos vivendo aí o clímax de todo o cumprimento profético, né, e o desdobramento das profecias estão aí se desenrolando diante dos nossos olhos, deixando todo mundo aí perplexo, né, porque quem estuda fica perplexo porque sabe que está vivendo exatamente o tempo profetizado, né, em que a gente vai contemplar aí princípio de dores, grande tribulação, né, apostasia, como estava acabando de dizer aqui, que é o abandono da verdade, né, da simplicidade que é em Cristo Jesus, para um outro evangelho, que é aquele que o apóstolo Paulo advertiu em Gálatas, né, cuidado, porque um outro evangelho vai surgir, mas fique atento, porque mesmo que um anjo de luz, ele se apresente para vocês e manifeste uma outra coisa, além daquela que não foi proposto, que não foi entregue por Cristo ou pela igreja primitiva, é anátema. Então, a melhor forma de você se desvencilhar, de você escapar de todo esse laço, de toda essa trama, de todo esse engano, de toda essa mentirada que está surgindo hoje, é você estudar a Bíblia Sagrada, né? Ter comunhão com Deus, ter Jesus presente na sua vida dia e noite. Não se aparte por nenhum momento. Não se desligue, é momento de muita atenção. Então, tem que ir para a Escritura, tem que estudar, porque senão vai ser enganado. E a Bíblia diz, se possível for, enganaria até os escolhidos, dado o tamanho do engano, pastor Claudinei, que é o engano desses nossos dias. As pessoas pensam que por participar de uma casa de show aí está salva, entendeu? E 99% das pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Nos dias de Noé, por exemplo, apenas 8 pessoas entraram na arca, porque prestaram atenção nos sinais. Hoje, milhões, bilhões de pessoas ignoram o que está acontecendo ao nosso redor e no mundo. Eu não estou falando apenas das notícias que estão sendo vinculadas na televisão, nas redes sociais. Existe um movimento global acontecendo nesse exato momento e muitas pessoas estão completamente cegas para essa realidade que se aproxima rapidamente. A Bíblia nos fala sobre um sistema, pastor Claudinei, que seria estabelecido nos últimos dias, um sistema tão abrangente e controlador que nenhuma sociedade na história jamais experimentou algo semelhante. Então, o Apocalipse 13 aqui descreve uma estrutura de poder que controlaria não apenas governos, economia, mas cada aspecto da vida humana. Existe sistema, e que um sistema que não surgiu do nada, ele tem sido construído gradualmente, pedra por pedra, lei por lei, tecnologia por tecnologia, durante décadas. Então, observe como a nossa sociedade ela tem mudado nos últimos 20 anos. É ou não é? Tecnologia que nós vem carregando no bolso hoje possui mais poder de processamento do que um computador que ocupava uma sala inteira há algumas décadas. Mas essa evolução tecnológica, ela não é neutra. Cada aplicativo que você instala, cada compra que você faz, cada lugar que você visita, cada conversa que você tem, tudo está sendo registrado, analisado, armazenado em bancos de dados gigantescos. Você já percebeu como a sua privacidade ela tem sido gradualmente removida?
como câmeras de segurança, por exemplo, estão se multiplicando em cada esquina. Como o reconhecimento facial também tem se tornado aí comum nos aeroportos, o senhor que tem viajado bastante, shopping center. Então, o smartphone, ele sabe exatamente onde você está a cada momento do dia, sabe ou não sabe? Isso não é coincidência, gente? Não, é preparação. Preparação para um sistema que a Bíblia descreve como capaz de controlar quem pode comprar, quem pode vender. Mais de 200 milhões de câmeras de segurança, por exemplo, estão conectadas a um sistema centralizado de inteligência artificial que pode identificar qualquer pessoa e rastrear os seus movimentos, analisar o seu comportamento e prever também as ações com precisão aterrorizante. E isso está tudo instalado nas ruas, nas praças e em tantos outros estabelecimentos. Não só na China, porque 200 milhões de câmeras está lá já, né? É um país de 1,4 bilhões de pessoas. Hoje caminha aí pela rua pensando que é apenas mais um rosto na multidão, mas para esse sistema, você é um conjunto único de dados biométricos, um formato de rosto, não, o modo de andar, os padrões do movimento, tudo catalogado, analisado, armazenado. Não seria exatamente esse o sistema da besta? E isso não é uma teoria, pastor Claudinei. Tudo sendo programado, tudo, né, dentro de um programa já, não tem nada a ver com teoria conspiratória, nem interpretação forçada das escrituras. É realidade documentada, testada, está acontecendo agora. O sistema de crédito social também chinês, por exemplo, ele está transformando cada cidadão numa espécie de rato de laboratório, onde o Estado Supremo ele decide quem vive, quem prospera, né, muda de nível social, ou quem será conduzido a um campo de reabilitação. Não sei se já ouviu falar sobre isso lá na China. Então, o Estado está decidindo quem vai punir com percas financeiras ou até mesmo a morte. Tudo isso está sendo providenciado dentro dessa questão do crédito social. E com isso eu quero também falar sobre o score digital pessoal. O score bancário ou score de crédito é uma pontuação, geralmente de 0 a 1000, criada por birôs de crédito como o Serasa, como o SPC, que avalia o seu histórico financeiro para prever a probabilidade de pagamento de contas, de empréstimo. Um score alto, por exemplo, ele vai aumentar a chance de aprovação de crédito e a obtenção de juros menores, enquanto que um score baixo pode dificultar o acesso financeiro e cartões de crédito. Ou seja, você, nessa questão do crédito social que está sendo implantado, pastor Claudio, eu estou me adiantando porque eu sei que o tempo ele é resumido. E se a gente der uma bobeirinha aqui, a gente deixa passar coisas que são muito importantes, né? Então, todo esse sistema de crédito social implantado na China está sendo usado lá como um laboratório, né, para introduzir um sistema financeiro digital que vai controlar a vida das pessoas. Inicialmente, financeira. Mas por causa dessa questão do crédito social digital, pastor Claudinei, há de se considerar que, por exemplo, se você ajudar um idoso na travessia da rua, você pode ter, eu estou citando aqui exemplos, você pode ter pontos adicionados a esse score pessoal. É um banco de dados. E isso pode estar acontecendo lá na China, nesse exato momento, e são tecnologias que estão em fase de implementação, que vai acabar abrangendo o mundo todo e sujeitando o mundo todo. Aí é onde entra essa questão da marca da besta, que vai ter o poder sobre todas as pessoas, porque todo mundo vai buscar um score alto para poder ter as vantagens, quem sabe até mudar de posição financeira e de nível social. Então, você atravessa um idoso na rua, está lá, os pontos são adicionados, né? Você doa o sangue, por exemplo, para um hospital público, sua pontuação vai subir. Você participa de uma reunião comunitária aprovada pelo governo, bônus garantido. Mas ouse postar, por exemplo, um comentário crítico nas redes sociais, seus pontos vão acabar despencando.
Se você se associa com alguém de uma pontuação baixa, a tua reputação já começa a ficar contaminada. Quer dizer, é um sistema tão meticuloso que monitora não apenas o que você faz, mas com o que você fala, com quem você anda, onde você vai, o que você está comprando. Imagine comprar uma Bíblia. Você entrou numa loja de artigos ali religiosos. De repente, a ideologia dessa religião não bate com o sistema vigente político, a ideologia política, o politicamente correto. Isso daí pode fazer cair a sua pontuação. Então, a precisão desse controle seria impossível de imaginar, pastor Claudinei, há uns 20 anos atrás. Né? Hoje, se a sua pontuação ela despenca, você não pode comprar lá no Chile, na China, o monitoramento já começa a acontecer de tal forma, né, e é óbvio que ainda lá não está completamente expandido essa tecnologia, mas está em fase de implementação. Então, eles estão pegando algumas cobaias, entendeu? E já estão começando a agir, porque esse modelo que está sendo estabelecido, o socialismo tecnocrata, ele tem que estar completamente preparado até o cumprimento da Agenda 2030. A gente tem falado muito sobre isso, o pastor Claudinei tem tocado muito nesse assunto aí, outros canais também têm abordado com muito afinco. Quer dizer, anda no escuro quem quer, pastor Claudinei. Está todo mundo tratando sobre o assunto. Sem a aprovação do sistema da besta, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você vai se tornar um fantasma digital, né, invisível ao aparato de vigilância que está sendo criado, montado pelo diabo. Né? Infelizmente, é invisível, esse sistema está sendo montado, não vou dizer invisível, só prestar atenção que você vai perceber. Então, veja, pastor Claudinei, como o espírito do engano está atuando dentro dos ministérios, dentro das igrejas, quando prepara as pessoas para o materialismo. Uma pessoa com uma mente materializada, um coração apegado às coisas mundanas, às coisas dessa vida, vai cair facinho, entendendo, em toda essa questão que está sendo implementada através desse sistema, que vai controlar a vida econômica das pessoas. As pessoas hoje elas estão sendo seduzidas por esses falsos mercenários, esses bandidos, esses ladrões que estão ocupando o altar, entendeu? O apelo deles sempre é para o lado material, é a prosperidade, o toque do anjo da prosperidade. O senhor já viu falar sobre anjo de prosperidade, pastor Claudinei? Entendeu? É uma piada, é o toque do anjo da prosperidade. É a mesa ungida, coloca a carteira aqui do trabalho em cima da mesa, do carro. Então, é só material. Como que as pessoas vão conseguir resistir quando a marca foi implantada? Sem chance. Porque a situação... Essas pessoas estão sendo preparadas por esses líderes, por esses homens, justamente para a chegada da marca. Porque hoje, pastor Wagner, se a marca for obrigatoriamente iniciar, vamos dizer, amanhã, olha, uma porcentagem enorme daqueles que estão dentro de denominações cristãs, digamos assim, estarão abraçando e agarrando de unhas e dentes como se fosse a própria bênção de Deus sobre a vida deles, quando na realidade é o próprio engano. Exatamente. Com uma pessoa materialista, eu lembro vocês a passagem de Jó, né? Ou melhor, de Ló. Sim. Entendeu? O que aconteceu com a mulher dele? Apegada às coisas materiais. Os anjos que Deus enviaram colocavam pressa nessa turma, entendeu? Nessa família, dizendo, cai fora, larga tudo, abandona tudo, não olha para trás, vai, entendeu? Mas a mulher de Ló estava lá pegada às coisas materiais, mas e a minha casa, e o meu carro, e o meu emprego, e o meu salário, e o meu sofá, entendeu? Entendeu isso e aquilo, olhou para trás e pronto, perdeu a salvação. Isso vai acontecer novamente, vai acontecer, porque o sistema está sendo implantado. E o horror não está apenas, pastor Claudinei, na abrangência desse controle, mas em como ele transforma cada cidadão em um informante e cada interação social numa ameaça potencial à sua sobrevivência.
Eu quero abrir um parênteses aqui e lembrar o que aconteceu com o povo judeu, pastor Claudinei. Que live importante, hein, pastor Claudinei? Eu espero que as pessoas estejam absorvendo cada frase, cada palavra que a gente está dando, porque isso vai ajudar vocês futuramente. E esse é o nosso propósito, pastor Claudinei, ajudar as pessoas. Se não for com esse propósito, entendeu, vão abandonar tudo isso daqui, entendeu, porque não vai nos levar a nada. Eu quero abrir o parênteses e tocar num assunto aqui sobre o período, né, do Holocausto e o governo nazista na Alemanha. O que aconteceu com o povo judeu? Os judeus, eles eram denunciados e para que a polícia nazista ela viesse e levasse os judeus presos. Os judeus deixavam desocupados os imóveis e os alemães se apropriavam dos bens dos judeus. E isso incentivava a denúncia. Os alemães, olha, aqui tem um casal escondido aqui, de judeu. Então, a Gestapo vinha e conduzia os judeus para os guetos e depois para os campos de concentração, né, e para as câmaras de gás. Jesus disse, olha, se vocês me servirem, vocês serão perseguidos, mas vocês precisam ter bom ânimo e não podem desanimar. Entendeu? E na vossa paciência vocês possuirão a vossa alma. No mundo tereis aflições. Eu venci, vocês vão vencer também. Então, essa é a mensagem. A mensagem é a porta estreita, porque o caminho espaçoso e largo conduz à perdição. Esse tipo de mensagem desapareceu. É só motivação, pastor Claudinei. Acabou. É o evangelho do antropocentrismo, né? O antropocentrismo ocupou o lugar, né, de Cristo, né? E é culto ao ego, é culto ao eu, é culto ao você é capaz, você consegue, você nasceu para isso e para aquilo. Quando na realidade a Bíblia mostra que a realidade é outra, né? Não condiz com isso que muitos por aí anunciam, né? Pegando esse gancho do senhor aqui, pastor Wagner, eu vou colocar um vídeo. Você que está em casa, que chegou e ainda não deixou o like, gente, deixa o seu like, nos ajude a romper o algoritmo. Olha a importância desse tema e desse assunto. Olha a profundidade desse assunto. Você que está aqui conosco, quando que você vê lives trazendo isso? Dificilmente. São raros e poucos os canais do YouTube que trabalham, do Facebook, as páginas, que trabalham com ensinamentos assim. Então, passa para frente. Isso aqui é uma pérola, uma preciosidade. Vamos a essa informação. Você que está em casa, olha isso daqui com bastante atenção. Dá uma olhada. O governo da China publicou uma norma que proíbe líderes religiosos de pregarem livremente pela internet. Eles só podem se manifestar em plataformas autorizadas pelo Estado. A medida gera críticas pelo mundo todo. O documento tem 18 artigos que estabelecem como religiosos podem ou não se comportar no mundo digital. Estão proibidas transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Pregações apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. Também foi vetado o uso de inteligência artificial para criar ou divulgar conteúdo ligado a qualquer religião. E a arrecadação de fundos pela internet precisa de autorização estatal. Em todo o mundo, líderes religiosos usam as redes sociais para divulgar ensinamentos e transmitir cultos e cerimônias. Uma liberdade que contrasta com a nova realidade da China. Especialistas lembram que o controle estatal sobre a fé não é novidade em Pequim, mas agora a censura chegou até ao ambiente digital, justamente onde milhões de fiéis buscam orientação espiritual. Esta brasileira que morou na China conta que a fiscalização sempre foi muito forte por lá. Na China é completamente proibido se reunir em várias pessoas, é proibido pregar a palavra livremente. E agora também com a restrição da internet, a pessoa não pode falar sobre a própria fé. Organizações internacionais de direitos humanos afirmam que as novas regras limitam ainda mais a liberdade religiosa no país asiático. Para o Partido Comunista, no entanto, o objetivo é evitar o que chama de uso indevido da religião para influenciar a sociedade. A medida reforça a falta de liberdade da população. Um reflexo da política que obriga até as religiões a seguirem valores socialistas e a linha dura do governo. As regras já estão em vigor.
Religiosos que descumprirem podem perder o direito de exercer a função e até enfrentar punições na justiça. A decisão reforça o poder do Estado chinês sobre todas as áreas da vida pública, inclusive a fé. Bom, aí estão as informações, né, claras como a luz do dia, né, para você entender o que acontece. Agora, pastor Wagner, a pergunta que chega para o senhor e para aqueles que estão na linha do tempo: quanto tempo o nosso país tem para isso daí começar a acontecer aqui também? Até porque o Hugo Chávez, que lidera o país, ele fez um pedido, né, para o chefe do Dragão mandar alguém para vir implantar esse mesmo modelo no país aqui do Hugo Chávez. Quanto tempo de liberdade temos nós para anunciarmos o Evangelho? Boa pergunta, pastor Claudinei. Mas vamos pensar em um polvo gigante, cujos tentáculos ele se estende por cada esquina, por cada prédio, cada dispositivo conectado à internet. Mas esse polvo ele não tem apenas 8 braços. Ele tem 200 milhões de olhos eletrônicos, todos conectados a um cérebro artificial que nunca dorme, que nunca esquece, que nunca perdoa. Essa é a realidade lá da China, que está sendo importada por mais de 80 países, porque lá é o laboratório e os pessoal estão percebendo que está dando certo. Mas vai dar certo, pastor? Ah, mas o senhor aí está sendo pessimista. Pastor Claudinei, vamos responder com aquela leitura de Apocalipse? O senhor pode ler aí para nós? Apocalipse. Isso. Verso 17? Isso mesmo. Apocalipse 13, 17 diz assim: ou melhor, pastor Claudinei, eu disse Apocalipse, mas vamos ler primeiro Daniel. Daniel. O versículo de número 21. Daniel, vamos lá, Daniel 7, 21. Vamos ver o que diz aqui, ó. Você que está em casa, eu estou até grifando para você ver. E olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Bom, essa ideia de prevalência da parte do mal contra os santos e os escolhidos é profecia por todas as partes, e todos os livros proféticos. Então, a questão é, não estamos sendo pessimistas, nós estamos interpretando o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Tanto aqui no livro de Daniel, quanto no livro também de Apocalipse, fala que o mal triunfará, temporariamente, mas triunfará. E ele só vai cessar, o mal só vai cessar o seu avanço através da vinda de Jesus. Agora, pastor Claudinei, tem uma passagem muito interessante que está no livro de 1 Reis, e eu também gostaria que o senhor lesse para a gente essa passagem bíblica. 1 Reis, o capítulo 22, e no versículo de número 24. É uma passagem muito importante, porque você vai ver a natureza das mensagens, né, muito clara nessa passagem da Bíblia. Né? Você tem muitos profetas, mas você tem um falando a verdade. A minoria está dedicada à verdade e o restante está falando mentira. Mas não aceitam que estão enganando o povo. Eles não aceitam. E por isso sempre profetizando um aspecto positivo da coisa. Acredita, grande avivamento, grande avivamento. Grande avivamento vai vir com perseguição. Grande avivamento vai vir com luta, porque vai purificar e vai separar o joio do trigo. É a tribulação que vai fazer isso. Agora o que estão pregando, avivamento, 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 quando a Bíblia fala que sem apostasia não virá, Jesus não se manifestará. Segundo Tessalonicenses, é só ler a Bíblia, capítulo 2. Que está escrito aí, pastor Claudinei, nessa passagem? 1 Reis 22, 25? Exatamente. Vamos lá. 1 Reis 22, 25 diz assim. 24. Ah, 24.
diz da seguinte forma: então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: porque saiu de mim o Espírito do Senhor para falar de ti. Esses falsos profetas, eles ficam indignados, pastor Claudinei. Uhum. Ou seja, eu até gostaria que os nossos ouvintes lessem todo esse capítulo aí, de 1 Reis, capítulo 22, porque Micaías, ele era o único que estava profetizando contra o rei, dizendo, olha, entendeu? A desgraça, infelizmente, chegou até esse local. A destruição é chegada. Sim. Né? O avanço do mal sobre o local é chegado e tem um propósito. Deus quer ensinar para vocês, entendeu? O certo é servir a Ele. Enquanto vocês estão se desviando do caminho da verdade, entendeu? Infelizmente, sendo guiado pelos falsos profetas. Então, chegaram a bater no profeta de Deus com raiva, né? Quer dizer, o Espírito de Deus, então, saiu de nós e foi para você, e nós estamos sem o Espírito de Deus na nossa vida. Então, é isso que está acontecendo. É festa para todo lado, é show, e por isso que está tudo desmoronando. Porque a Igreja de Cristo no Brasil, vamos falar especificamente aqui, deveria estar de joelho dobrado, orando, chorando, jejuando, consagrando a vida, para neutralizar as forças do mal, mas não. O mal avança por negligência e falha da igreja. Vamos ser humildes, gente. Vamos admitir. Vamos admitir. Está todo mundo indo atrás de espetáculo. O povo não serve a Deus. O povo quer show. Show, circo, festa. É isso que está acontecendo. E o mal está avançando. O mal está avançando. Não só no Brasil, pastor Claudinei. Mundo afora, porque a igreja está, entendeu? E Jesus sabia disso. Essa semana ainda preguei na igreja lá em Quatro Barras, no Menino Deus, uma saudação a todo o pessoal lá, da Assembleia de Deus. Eu preguei lá e estava falando exatamente sobre Mateus capítulo 25. Nós temos ali as 10 virgens. O fato é que 5 eram prudentes e 5 loucas. Mas, no entanto, pastor Claudinei, dado a gravidade, o peso do tempo, a meia-noite do tempo, todas adormeceram. Todas, vou falar bem baixinho para ninguém escutar, todas adormeceram, até que veio uma voz e disse, aí vem o noivo. Aí todas acordaram, mas todas estavam dormindo. Que situação, Jesus não sabia disso aí? Sabia. E é o que está acontecendo hoje, só festa, gente. Se você convocar o pessoal para estudar a Bíblia, orar, acabou, entendeu? Os cultos menos frequentados. Isso é uma realidade que não é de agora, isso já vem se estendendo há um bom tempo. Mas, pastor Claudinei, esta realidade da China hoje, né, a rede de vigilância mais abrangente já criada pela história da humanidade, é uma realidade. Né? E com esse pedido de ajuda né, do Hugo Chávez brasileiro, entendeu? Para vir aqui, entendeu? Mostrar como que é que faz, entendeu? Nós precisamos vigiar, controlar tudo, e está sendo aí, está aí, já está acontecendo. O projeto ainda não está aprovado de censura, mas a censura já está acontecendo. Então, tanto é que a gente vê muita gente boa aí se utilizando desses recursos tecnológicos, tentando avisar o povo, e eles têm que ter um certo cuidado, dependendo da palavra que você solta, pronto, já era, caiu o vídeo. Bom, sim. Vou abrir um parênteses aqui, pastor Claudinei, porque eu gostaria, essa mensagem ela está tendo uma importância muito grande, e eu sei disso, eu estou sentindo isso. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que estão assistindo aí para você dar o like, porque se você der o like, você vai estar, de certa forma, fazendo com que esse vídeo ele alcance outras pessoas. E não basta isso, pastor Claudinei. A urgência dessa mensagem, e é uma forma da pessoa evangelizar. Quem sabe você que está ouvindo aí, você sente esse compromisso. Né? Você tem esse chamado dentro de você de evangelizar. Quando você não pode colocar uma mensagem dessa em cima de um altar para determinada quantia de pessoas, você pode fazer isso através de um compartilhamento. Quando você compartilha essa live, né, com outras pessoas, dada a importância dela,
você está, de certa forma, ajudando a pessoa a abrir os olhos, entender as coisas. Então, por favor, não apenas dê o like, mas compartilhe, para que outras pessoas assistam, né, essa live e elas tenham a sua mente aberta sobre essa realidade de controle, de crédito social, que está acontecendo no laboratório chamado China, né? E, infelizmente, as pessoas lá elas estão sendo usadas como ratos de laboratório. Né? É o caso desse vídeo que nós acabamos de ver, pastor Claudinei, desse rapaz. O que o Estado fez? Afastou Deus da vida dessa pessoa e ela se declara completamente ateu, né? Não acredita em Deus, é um direito dela, tudo bem, mas a cultura, que é a responsabilidade de um governo sobre o seu povo, entendeu? Não pode ser ignorado. Quer dizer, se o governo ele afasta as pessoas de Deus, obviamente você terá aí adoradores do Estado, ou quem sabe do líder de determinada nação, que é a proposta de Satanás, no final de tudo, ser adorado, né, como Deus, e para isso ele está criando todo esse sistema, pastor Claudinei. Agora, pastor Wagner, você que está em casa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Veja bem, e para aqueles que estão em casa também. A questão do comunismo, a questão do socialismo, nós percebemos que há uma crescente e uma aceitação dessas linhagens ideológicas que, assim, às vezes nós olhamos e até nos assusta o tamanho da aceitação. As pessoas estão vendo que é um sistema de encabrestamento, que é um sistema que empobrece a sociedade, que é um sistema que traz todo tipo de miséria e de destruição para a humanidade, mas a aceitação continua de uma forma assustadora. Essa aceitação ao comunismo, ao socialismo, irá, né, ser embutido no governo do Antimachia, ou o próprio governo do Antimachia também vai eliminar esse sistema de governo para que um governo digital venha predominar na face da Terra? Exatamente, é o socialismo tecnocrata, né, um novo sistema aí que terá um amplo e restrito acesso e manifestação de toda a superinteligência artificial que está vindo agora com o advento da computação quântica, né, e dando vida àquilo que a Bíblia chama de imagem da besta, que vai abrir a sua boca em blasfêmia contra Deus e fará com que todos adorem a besta e a sua imagem. Isso está aí, é uma realidade hoje que está presente no nosso tempo. Em 2027, por exemplo, vai ser aberto esse supercomputador quântico. Ele vai se encarregar de dar vida. A inteligência artificial é uma realidade. Hoje você faz qualquer pergunta para um chat GPT da vida e ele te dá a resposta imediatamente, afastando, inclusive, as pessoas da oração. Porque antes as pessoas queriam pedir alguma coisa, pedir a Deus sabedoria e coisa e tal, as pessoas dobravam o joelho. Hoje elas vão consultar a inteligência artificial. Já está sendo adorado. Eu postei uma foto aí, pena que eu não lhe mandei aí, pastor Claudinei, e agora não vai ser possível, mas uma foto em que, nos anos 80, as famílias se reuniam em torno de uma mesa e elas oravam, né? Elas oravam. Hoje você senta numa mesa e as pessoas têm dificuldade para não levar um celular à mesa. E as pessoas, às vezes, estão se alimentando e estão no celular. Não se troca mais palavra dentro de casa e as pessoas estão se tornando estranhas, vivendo no mesmo ambiente do lar, da casa. Não dá mais nem para chamar de lar, né? Mas na mesma casa, as pessoas elas não se conhecem mais, porque não há mais diálogo, não há mais troca de conversa entre elas. A tecnologia está tomando conta de tudo, pastor Claudinei. E com isso eu quero dizer que esse sistema socialista tecnocrata, ele está invadindo e as pessoas estão abrindo espaço voluntariamente. Então, não se trata apenas de uma marca visível, palpável, né, no que diz respeito a essa questão do controle, a marca 666. Se trata também de uma questão de condição espiritual. A marca já está sendo implantada na alma, no espírito das pessoas. E, com isso, o mundo está sendo separado entre os bodes e as ovelhas. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, pastor Claudinei.
Agora, pastor Wagner, eu tenho um pequeno vídeo aqui para mostrar também novamente para o senhor e para você que está em casa. Eu só quero fazer um pedido. Deixa o seu like aí, compartilha essa live. Vamos fazer essa audiência subir, gente. A gente percebe que há uma trava, né? Algo que... uma barreira que não deixa o conteúdo chegar até as pessoas. E o seu compartilhamento, o seu like é importantíssimo. Só falando em tecnologia, em mais de, como o senhor até fez a citação, né? Um polvo, né, que não tem apenas 8 braços, mas tem 200 milhões de braços e olhos que estão vendo tudo. Eu vou colocar um vídeo aqui e você que está em casa vai entender o que o pastor Wagner mais ou menos quis transmitir nessa oportunidade. Dá uma olhada nisso daqui. Você tem um robô aspirador na sua casa? Essa foto é uma pessoa utilizando o vaso sanitário. Olha aí, ó. Essa foto aqui, né, é de uma pessoa utilizando o vaso sanitário dentro de casa. O robô que faz a faxina, né, que você coloca ele ali para fazer a faxina dentro de casa, capturou a imagem da pessoa sentada num vaso e mandou para uma central de informações que, na realidade, é o próprio olho do sistema dentro de casa, que até quando a pessoa está sentada no vaso sanitário, tem alguma coisa espiando ele ali. Até você, quem sabe, que senta no vaso, olhando para o teu celular, você não sabe que você está sendo monitorado, que ali tem um olho do sistema vendo você, né, fazendo suas necessidades, às vezes vê você tomando banho, né? É isso, vê você penteando o cabelo, escovando os dentes, tá ali dentro. Mas a pessoa acha que é uma coisa comum e normal, quando na realidade é o que o senhor acabou de falar, é um polvo de vários braços, né, de vários olhos, vendo e enxergando tudo. Vamos continuar para você entender a situação. Você tem um robô aspirador na sua casa? Essa foto é uma pessoa utilizando o vaso sanitário. Essa foto e milhões de outros vídeos são parte de um vazamento em 2020 do robô J7 da iRobot. E o fato dele gravar vídeos na sua casa faz parte do que Zuboff chama de superávit comportamental. Eu já explico. Primeiro porque os vídeos. Robôs assim gravam esses vídeos para fazer um mapa da casa. Entretanto, as empresas de tecnologia sabem que esses mapas valem muito dinheiro. Por quê? A partir do momento que ele consegue ver a casa, ele consegue estruturar com inteligência artificial todos os itens que você tem dentro da casa. Mas não só isso, também comportamento. Coisas que você assiste, por exemplo, o período que você assiste a essas programações, mas mais importante, ele registra uma riqueza de informações que permite, com o trabalho sobre grandes volumes de dados, a criação de censos sociais complexos, mais complexos do que aqueles que o governo consegue criar. Por exemplo, quantas pessoas moram em determinada casa, a configuração das famílias, quantos filhos têm, a que programação assistem, a que classe social elas pertencem, porque elas têm ou não têm ar-condicionado dentro de casa, possuem lava-louça, quais aparelhos têm e qual tipo de aparelho. Tudo isso é o que a pesquisadora Zuboff categoriza como superávit comportamental, no momento em que você compra um produto dessa nova era informacional em que vivemos. Além de pagar por esse produto, obviamente, você ainda cede à empresa um superávit comportamental. Ela registra seus comportamentos e outras informações sobre a sua vida que vão posteriormente se tornar um conjunto de dados extremamente valioso, que essas empresas podem então comercializar, mas como grandes censos ou tendências de comportamento, criando um supermodelo de informação, um censo geral da população, com estatísticas muito mais validadas do que um simples formulário. Ciclos do dia a dia das pessoas, comportamentos por região. Então, para que você tenha consciência, porque muita gente não tem essa consciência hoje em dia, quando você adquire um produto infotécnico ligado nas redes, como os produtos hoje em dia, você está assinando um contrato em que cede à empresa, além daquilo que você paga em dinheiro, um superávit comportamental. E aí, pastor Wagner? Como ditado, eu passo a bola para ti. Exatamente, pastor Claudinei. Sobre tudo que nós estamos falando nessa super live de hoje. Entendeu? A questão do crédito social, entendeu? Que abrange a questão comportamental das pessoas, entendeu? E caso contrário, você se torna uma ameaça. Então, o sistema do governo tecnocrata, né, tornando possível o sistema por causa do advento tecnológico, inteligência artificial, né, o avanço, enfim, de toda essa parafernália aí. Então, é isso aí. Se você não corresponde à altura da expectativa, né, meu Deus, me falhou a palavra aqui agora,
do compliance, né, que é o conjunto de regras e de leis e de normas estabelecido por esse governo tecnocrático, se você não corresponde, você pode simplesmente ser deslocado para um campo de reabilitação, entendeu? E isso já tem lá na China, entendeu? Quer dizer, vão te reeducar. E se você não, entendeu, se curvar, se você não adorar o sistema, a besta, o sistema político que está surgindo, então você pode ser, inclusive, eliminado. Você representa uma ameaça à sociedade, à paz, à segurança, entendeu? Você é um agitador, entendeu? Você é um queixoso, você reclama, você não contribui para o bem da sociedade. Teu lugar não é nesse mundo, tchau, tchau para você. Lembrando, entendeu, que todos aqueles que foram mortos, eles ocuparão, né, servindo a Deus, ou em função da missão que Deus lhes entregou, que é a da liberdade de expressão e tudo, você vai ocupar um lugar abaixo do trono de Deus até que se complete os dias segundo a Bíblia Sagrada. Então, é isso. Mas essa mensagem pode ser interpretada como radical e perigosa, entendeu? E o detalhe, pastor Claudinei, isso está crescendo rapidamente, o sistema está sendo implantado, e logo, logo, esse tipo de vídeo aqui, por exemplo, já não pode mais ser liberado. Então, cumprindo-se assim o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 37, e que nos diz que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Mas o que exatamente essa passagem ela significa? Gênesis 6:1 revela que naqueles dias, pastor Claudinei, a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência, toda a carne e a vida havia se corrompido, o seu caminho sobre a terra estava contaminado. E quando nós olhamos para a nossa sociedade atual, pastor Claudinei, nós vemos um paralelo impressionante com essa passagem bíblica e tem tudo a ver com aquilo que Jesus disse. Porque a violência não é apenas física, mas ela é moral, ela é espiritual e agora é virtual também. Então, valores que eram considerados sagrados há uma geração atrás, agora está sendo ridicularizado. A perseguição já começa por aí. Está sendo ridicularizado. E isso está sendo feito publicamente. Por exemplo, eu citei aqui o caso do rapaz lá dos Estados Unidos. A barbárie aconteceu publicamente, virtualmente, o mundo inteiro vendo, e as pessoas passaram a comemorar, a festejar. Olha que situação! Se nós não estamos vivendo exatamente os dias de Noé com toda a violência que a Bíblia registra da época. Então, hoje, família, que é a instituição fundamental estabelecida por Deus, ela está sendo também sistematicamente desconstruída. Isso é um grande sinal. O conceito do que é a verdade absoluta está sendo substituído por relativismo moral. O que era considerado certo, hoje é errado. Agora é questão de opinião pessoal também. As crianças estão sendo expostas a conteúdos que destroem a sua inocência em idades cada vez mais precoces. A pornografia, que antes era escondida, agora é promovida como uma forma de expressão. O casamento, pastor Claudinei, que deveria ser entre homem e mulher, né, e para a vida toda, tornou-se um contrato temporário que pode ser modificado conforme a conveniência. Então, quanto muitos esperam um sinal visível e literal, estampado na pele, na questão da marca da besta, porque eu disse que vai muito além do que isso, de apenas uma marca visível, envolve a questão espiritual. Então, mais do que está estampado na pele, o que já começou em silêncio é um sistema que está aprisionando as pessoas por dentro, está determinando de que lado a pessoa está. Você já percebeu como que hoje tudo gira em torno de um sistema, ou seja, de um simples detalhe? A necessidade, por exemplo, de estar conectado a algo maior. Não a Deus, mas ao sistema. Isso está deixando as pessoas doentes, pastor Claudinei. Doentes. Eu vi um vídeo esses dias, a mãe tirou um celular da criança. Meu Deus do céu, pastor Claudinei. Quer dizer, o transhumanismo
demonstrado naquele gesto. A tecnologia está impregnada na pessoa. O mundo virtual está impregnado na alma, no espírito da pessoa. Aquela moça, ela começou a se debater, se jogar no chão, gritar, entendeu? Pedindo para a mãe devolver o aparelho. Veja como que o transhumanismo está acontecendo. A tecnologia, ela já está impregnada na mente, ela está tomando conta na fronte, não apenas na mão, mas na fronte, já está dentro da pessoa. A marca, então, é muito mais abrangente do que apenas um tatu 666 na mão direita. É a fronte, é a mão e a fronte, a alma, o espírito da pessoa. Então, o perigo não está apenas no que virá, mas naquilo que já está acontecendo. Porque tem muita gente esperando uma tatuagem na mão direita, pastor Claudinei. Um chips na mão direita. Mas a alma já está contaminada, já está tomada, a pessoa já está selada pelo espírito do anticristo. E isso, gente, é de um peso, pastor Claudinei. E o que o senhor está falando, pastor Wagner, tem uma importância, uma significância muito grande. E o senhor tocou em um assunto aí sobre aquele ativista americano, o Charlie Kirk, né? Isso. Eu, nesses meus 45 anos de idade, eu nunca vi acontecer o que aconteceu com esse episódio. O quê? Uma legião de pessoas celebrando e comemorando a morte desse rapaz. Pais de família, mães de família, jovens, pessoas de todas as idades comemorando a morte de outro ser humano que foi brutalmente, né, ceifado, que sabe, foi arrancado dessa terra de uma forma brutal. Pessoas celebrando e comemorando, pessoas aplaudindo, gente, sabe, enaltecendo essa atitude. Isso daí, pastor Wagner, é de uma bestialidade fora do comum. Isso daí é de um extremismo satânico tamanho que muitas das vezes foge do nosso raciocínio. E isso vai, sabe, se tornando algo relativizado, algo normal, algo comum, dia após dia, na vida dessas pessoas. Precisa estar com 666 na mão direita, entendeu? Para estar dominado por um espírito completamente maligno, demoníaco. É isso que eu gostaria também de chamar a atenção, então, dos nossos, né, telespectadores, ouvintes e as pessoas que estão participando dessa live agora. Então, é isso que João, né, na época de João, essa revelação, na época dele, era um enigma sobre essa questão de número, nome. Mas a questão é o seguinte, do ponto de vista físico, parecia um enigma. Ter um nome, um número, uma marca. Mas, se você considera esse lado espiritual, como o pastor Claudinei está abordando aí, você percebe quem já está marcado e quem não está. Que é essa manifestação do que está dentro da pessoa. Ira, revolta, sentimento de ódio, de morte, né? Então, isso deixou de ser um enigma para nós. E a gente percebe que aquilo que pensava que era impossível está se cumprindo, né? Espiritualmente, literalmente se cumprindo. Então, hoje, pastor Claudinei, seguindo essa linha de raciocínio, com um clique, a gente falando sobre a questão da marca da besta e não poder nem comprar, nem vender, para a gente voltar a esse tema, que ele é importante, né? Hoje, com um clique, você pode transferir um dinheiro de um lado para o outro. A gente entrega os nossos dados, né? A gente aceita as condições que há poucos anos pareciam absurdas, né? Por exemplo, no cristianismo, o cristianismo ensina que a gente tem que resistir ao mundo. Mas, quando o mundo ele se torna invisível, eficiente, sedutor, e daí? É aqui que a verdadeira batalha espiritual se esconde. O inimigo ele não bate mais na porta com chifre. Ele vem com algoritmo, pastor Claudinei. Ele vem com promessa de como ficar rico, com renda passiva, com investimento rápido, como ganhar dinheiro fácil. Mas será que o preço vale a pena? Será que o preço vai valer a pena?
Imagine por um momento um jovem cristão em 2025 querendo empreender, buscando renda extra, tentando encontrar uma forma de ganhar dinheiro sem abrir mão da sua fé, e ele descobre que para acessar uma plataforma de investimento ele precisa fazer uma autentificação biométrica, pastor Claudinei. Ele descobre que ele tem que colocar o rosto dele no aparelho e o rosto dele vai filmar, né? Vai fazer uma filmagem e para obter dados do rosto dessa pessoa. Ele precisa falar, porque não é só o rosto, né? O dispositivo ele precisa captar também a voz, o histórico, né, de comportamento, tudo isso está sendo armazenado. E a promessa é questão de segurança. Opa, então tem um aspecto positivo do negócio. Esse é o atrativo, essa é a ratoeira, pastor Claudinei. Descobrir tudo sobre a pessoa. É aquele queijinho na ponta da ratoeira lá, que depois se converterá exatamente em controle absoluto, total da vida das pessoas. Por enquanto vem no aspecto material financeiro, e depois vai envolver a questão religiosa, a fé, a crença das pessoas. Então, é um mundo em revolução, né, que comprometerá a alma das pessoas, pois tirará as essências de Deus e as características de Deus de dentro de cada ser humano. Já estão mexendo, inclusive, no DNA humano, pastor Claudinei. Exatamente, o senhor falou algo interessante. Eles estão trabalhando para tirar de dentro do ser humano a essência, a característica que o Criador colocou dentro de nós, que é a semelhança a Ele, que é a bondade, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é, sabe, sermos pessoas que temos a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Tudo isso está sendo arrancado e está sendo criado dentro do ser humano, uma petrificação dos sentimentos, um gelo na alma, que as pessoas estão vendo barbaridades acontecerem e estão dando risada. Pessoas estão vendo horrores acontecer e tudo isso para ele e para ela é normal. Agora, não faz muitas horas, digamos assim, uma criança de 9 anos tirou a vida da própria mãe, uma faca. Para pensar, uma criança de 9 anos de idade tirou a vida da mãe com uma arma branca, com uma faca, porque não fez, né, aquilo que ele estava desejando. E assim é o que a nossa sociedade está vivendo. Há espanto diante da atitude dessa criança? Para muitos, não. Para muitos isso é normal. Para muitos foi a mãe que provocou todo esse problema. Para muitos foi a mãe que gerou todo esse transtorno. E assim nós estamos vendo, pastor Wagner, a alma das pessoas gelando, né? Esfriando. Por exemplo, quando você olha para esses movimentos de grupos terroristas, que do outro lado do mundo tem gente aplaudindo e enaltecendo, você começa a perceber que o ser humano ele está fora da casinha, essa é a realidade. E isso não deixa de ser um movimento que o sistema está fazendo para perverter o ser humano na face desta terra. O evangelho, gente, é o que nós estamos falando para todos, e sempre, diariamente temos falado. Evangelho não é uma fantasia, não é uma emoção, não é algo que eu estou sentindo no coração. O evangelho é uma caminhada, é uma vida, é uma decisão, né, perante Deus, de tá tudo bem? Eu estou com Cristo. Está indo tudo mal, está fluindo tudo ao contrário, eu continuo com Cristo. Evangelho é isso. Evangelho não é nós apenas abraçarmos a benevolência, esquecendo que no mundo teremos aflições. Não é apenas nós passarmos a mão numa Bíblia, como o pastor Wagner diz, receber uma marca de um ferro quente e nos sentirmos propriedade, né, de uma denominação ou de uma instituição. Não é isso. Evangelho é caminhada, é desenvolver uma história, uma vida com Deus, é desenvolver, sabe, um dia a dia com o Eterno, não só de triunfos e vitórias, mas também de muitas das vezes de perdas, porque com Deus é perdendo que se ganha. Com Deus muitas das vezes é descendo que você sobe. Com Deus é muitas das vezes voltando para trás para ir para frente. Então, isso é o Evangelho, não é apenas um movimento econômico, financeiro, em que a pessoa acorda todo dia em busca de uma profecia nova, pastor Wagner, de um novo revelamento, de alguém que vai regalar a baga do olho e dizer, eis que eu sou contigo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, pastor Wagner.
Inclusive, eu não suporto mais isso, pastor Claudinei. Esse mundo fantasioso proposto pela religião, entendeu? Jesus não trouxe religiosidade, ele trouxe espiritualidade. É isso que ele deseja. Ele falou isso para a mulher samaritana. Eu comentei isso na live passada. Deus é espírito e importa que os que pretendem adorá-lo adorem espírito em verdade, porque não entra essa questão, mulher samaritana, se é Samaria ou se é Jerusalém. As pessoas estão se demorando nisso daí, entendeu? Então é isso que o pastor Claudinei falou, não importa. Jesus disse, é melhor você ter um olho só e ser salvo do que os dois ir para o inferno. Melhor é você ter uma mão só e ser salvo do que as duas ir para o inferno. Melhor é você ser pobre e ir para o céu do que você ser rico, bem-sucedido financeiramente, profissionalmente e ir para o inferno. Então, não importa as condições que Deus concedeu a você durante esse breve período de tempo que você vai passar sobre essa terra. Não importa. O importante é você ser salvo. Importante você entender o recado da cruz, que nos constrange a viver melhor a cada dia, a ter Cristo como exemplo de vida. Cristianismo é estilo de vida, é decisão, é comportamento, é ser um melhor homem a cada dia, uma melhor mulher, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor empregado, um melhor patrão. É isso, entendeu? Local de reunião, gente, pode ser ali, aqui. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. A principal igreja está dentro da tua casa. Tem gente que vive de aparência, está indo aí em um local que eles chamam de igreja, mas a verdadeira igreja dele está completamente destruída, vivendo apenas de aparência. A nossa principal igreja somos nós e a nossa família. Se você não tem condições de ser crente dentro da tua casa, o resto é fantasia. Fantasia. A tua mulher tem que olhar para você e falar, tá, aí é um homem de Deus. Meu esposo é um homem de Deus. A minha mulher é uma mulher de Deus. O meu filho é um homem de Deus, a minha filha, é isso. Se a gente fracassar dentro de casa, pronto, acabou, gente. A não ser que bata o arrependimento, você recomece a tua vida de novo e comece a fazer tudo certo. Abandone as coisas erradas. Eu sei que tem muita gente, né, que precisou ter uma nova oportunidade, como a própria mulher samaritana citada aqui. Né? Jesus disse para ela, vai lá e chama o teu marido. E ela disse, não é o meu marido. Ele falou, eu estou sabendo. Entendeu? Mas por Jesus ter chamado aquele homem de marido dela, ele está dizendo, recomece a tua vida. Quantos você precisa, entendeu, para amadurecer, para assumir um compromisso de mulher de Deus? Você está preocupada com o lugar, entendeu? Assuma os teus compromissos. Assuma o compromisso que essa pessoa que você está vivendo. Chega de fantasia, de aventura. Então, essa é a mensagem de Deus para você que está nos ouvindo agora. De repente, eu citei aqui a família como uma principal igreja, aonde você manifesta, de fato, se você é crente ou não, é dentro da sua casa. Mas digamos que não deu certo por algum motivo, entendeu? Em algum momento. Então, Jesus está dizendo, vai agora e chama o teu marido, chama a tua esposa, viva agora de forma séria, entenda o evangelho, entendeu? E passe a dar exemplo. Olhe para Cristo, sinta-se constrangido pelo sacrifício dele. Porque uma pessoa que não desenvolve essa capacidade, pastor, e se diz cristã, ao olhar para a crucificação de Cristo, não se sente constrangido a melhorar como pessoa, a pessoa não entendeu, não soube interpretar, decifrar a mensagem que nos foi enviada por Jesus. Ah, ele pagou o preço no meu lugar, então agora que se dane. É isso? Não, gente. Vamos melhorar como pessoa. Buscar a perfeição através da pessoa de Jesus Cristo. É o maior exemplo para nós. Então, isso é o cristianismo, pastor Claudinei. Isso é o verdadeiro evangelho, né, pastor Wagner? O verdadeiro evangelho, a verdadeira significância, né? Como o senhor mesmo disse, se a cruz de Cristo, né, tudo o que ele passou, a tortura, a humilhação e a vergonha, tudo isso não nos constrange e não nos leva a um pensamento de melhoria, um pensamento de aperfeiçoamento, um pensamento de ser melhor do que ontem, um pensamento de amadurecimento. Eu ainda falava numa live esses dias atrás aqui, se eu com 45 anos, pastor Wagner, continuo com a mesma mente de quando eu tinha 20 anos de idade, então eu joguei 25 anos da minha vida fora. Foram 25 anos jogados fora.
Se o senhor aí, né, na casa aí dos 50, um exemplo, tem a mesma mentalidade de quando o senhor tinha 30 anos, então o senhor jogou 20 anos da tua vida na lata do lixo. Nada serviu de aprendizado, nada serviu de evolução, nada serviu de melhorias. Então, eu não posso ser aquele que eu era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Temos que melhorar. E essa melhoria, o Evangelho nos oferece. A obediência aos princípios de Cristo nos oferece. A caminhada, o desejo de desenvolver uma espiritualidade perante Deus é que nos traz essa modificação e esse crescimento, pastor Wagner. Na instituição é fácil, entendeu? Você coloca um terninho, né? Tem muitas irmãs que colocam uma saia, chega lá, entendeu? Você incorpora uma personagem. Você quer ser crente? Transforme a tua casa na igreja. O dia que você conseguir fazer isso, você vai estar agindo de forma correta, entendeu? Você está manifestando que, de fato, você está entendendo o sacrifício e a mensagem entregue por Cristo na cruz do Calvário. Então, melhora. O interessante, pastor Claudinei, é que depois de nós termos nos decidido por Cristo e entregar nossa vida a Ele, colocar Ele no pedestal como Senhor e Salvador da nossa vida, se desenrola um processo, né? O senhor acabou de falar aí. O tempo vai passando, você tem todas as condições de ir amadurecendo e crescendo e entendendo o Evangelho. Caso contrário, você vai estar sofrendo de um nanismo espiritual. Nanismo é aquela doença, né, que não permite o crescimento. De certa forma, isso em algum tempo pode acontecer com determinadas pessoas. Aconteceu lá na igreja de Corinto, né? Paulo disse, eu não pude falar a vocês como a pessoas adultas, mas como a criança. Depois de tanto tempo, continuo tratando vocês com manjares, com leitinho, com papinha, né? Porque uns se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, tinha aqueles que se diziam de Cristo, mas também estavam envolvidos em um rolo da compreensão genuína, real, do propósito de Deus para com a humanidade, de salvação, etc. Então, tem muita gente ainda com o mesmo comportamento daqueles irmãos lá de Corinto. Não, mas eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou da Assembleia, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Quadrangular, eu sou da Presbiteriana. Tem gente que, em nome dessa religiosidade toda, não tem coragem nem de saudar uma pessoa na rua. Professa a mesma fé em Cristo, mas não pode saudar com a paz do Senhor, com a paz de Deus, seja lá o que for, com a paz do Espírito Santo. Não pode saudar, tem que viver separado, não pode convidar o pastor para pregar, entendeu? No local de reunião da igreja que ele frequenta. Por que não? Porque é de outro ministério. Tá certo, lá no céu vai estar cheio de placa, entendeu? O corpo de Cristo completamente dividido. Isso é a religiosidade, é uma nojeira. Pastor Claudinei, eu não suporto isso, entendeu? Alguém concordando ou não concordando comigo, eu não suporto essa nojeira, entendeu? Que divide, que separa a igreja. O fato de você congregar em determinado local, porque é mais próximo, isso tudo bem, não tem nada a ver, entendeu? Agora, essa separação, essa divisão me chateia muito, e uma que nem Jesus suporta isso, tanto é que ele vai acabar com tudo isso. Ou alguém vai discordar? Será que alguém vai discordar aí, pastor Claudinei, pensando que não, entendeu? Eu vou subir com a camisa do Flamengo no dia do arrebatamento, entendeu? Eu sou flamenguista, acabou. Entendeu? Será que é isso aí que, entendeu, vai acontecer, pastor Claudinei? Todo mundo separado em denominações lá no céu? Quem vai acabar exatamente com tudo isso é o próprio Jesus, né? Não são líderes de igreja, líderes religiosos. Ele vai acabar com toda essa divisão, com toda essa problemática, né? E isso tem acontecido nos dias atuais. Quantas pessoas, né, se aproximam de você e dizem assim, você é cristão? Sim. Qual é a sua denominação? A minha denominação é tal. Tá bom. Pronto, acabou. Já não tem mais uma continuidade, um diálogo. Por quê? Porque o título, o rótulo, o CNPJ, a placa, fez essa divisão acontecer. Isso não tem nada a ver com o reino de Cristo Jesus. Isso é uma das coisas mais nojentas que existe no meio da sociedade que são portadores da Bíblia, pastor Wagner. Eu sempre defendo, Jesus, ele não era um religioso, né?
Ele nasceu como rei. As primeiras pessoas que se interessaram em ter um encontro com ele buscaram por um rei, né? Foram os magos lá do Oriente, vieram guiados por uma estrela tal, e vieram aonde? Eles foram procurar Jesus no templo? Não, eles procuraram Jesus no palácio de Herodes, porque eles procuravam um rei. Pilatos perguntou para Jesus, diga-me logo, tu és rei? Jesus disse, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Entendeu? Mas o sistema de governo não é desse mundo, o meu sistema de governo, né? João Batista também, quando ele batizava, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado um reino, não é chegado uma religião. Quando que o povo vai entender isso aí, pastor Claudinei? Me ajuda, por favor. Entendeu? É chegado um reino, então a gente está em busca de um reino, né? Até que todos os inimigos de Deus sejam postos por escabelos dos pés, porque Jesus ele vem para reinar, entendeu? Ele é um sumo sacerdote nesse sentido de rei, né? E ele está separando do mundo um povo que assumirá o sacerdócio, quer dizer, o reino, o governo, né? Apocalipse, no capítulo 1, ali a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós vamos reinar com Cristo, seremos uma espécie de funcionalismo público no governo de Cristo. Se é que alguém pode me entender, a gente pode fazer um paralelo aqui, né? Porque a uns será concedido, né, um prêmio e a outro. O apóstolo Paulo fala sobre isso também na concessão de prêmio, de galardão, de recompensa. Então, a um será dado, por exemplo, é só um modelo figurativo aqui, eu gostaria que as pessoas entendessem. Né? Alguém, por exemplo, pela sua fidelidade, honestidade a Deus, pastor Claudinei, pode ocupar lugar, por exemplo, de vereador, outro de prefeito, outro de deputado estadual, outro de federal, outro de um senador, outro de ministro, até chegar mais próximo, né? Até chegar ao mais próximo. Por isso que Jesus disse para aquela mulher que vem interceder pelos filhos, Senhor, permita que um se assente à direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus falou, ei, mulher, coisa difícil você me pediu, porque essas coisas aí quem vai decidir é o Pai. Porque não basta desejar, pastor Claudinei, o nosso comportamento cristão dita o nosso nível de integridade, fidelidade, de sinceridade, de obra, entendeu? E todas as pessoas estão sendo analisadas por Deus. Então, aqueles que se aproximam do maior nível de honestidade, de santidade, esses são os que vão ocupar lugares mais próximos no reino do rei, né? E aqueles que fizeram menos, esses ocuparão níveis menores. Todavia, serão salvos como que pelo fogo, disse Paulo, né? Na questão ali que fala sobre o julgamento das obras. Então, eu gostaria que as pessoas analisassem isso, entendeu? Que lugar você quer ocupar no reino? Ah, pastor, para mim não importa, o importante é ser salvo, ótimo. Né? Mas naquele dia, quem sabe, vem um pezinho no coração, pois se eu tivesse caprichado um pouquinho mais, não apenas salvação, mas um lugar mais próximo no reino eu teria ocupado, pastor Claudinei. Exatamente. O esforço, a dedicação para cada dia melhorar e nos aproximarmos mais de Deus deve estar constantemente em nossa mente, em nosso interior. Por quê? Porque são essas melhorias, são essa nova prática, esse dia a dia crescendo, que vai gerar em nós o que o pastor Wagner acabou de dizer, que são cargos, né, galardões, recompensas no reino de Cristo Jesus. Então, para que a gente possa continuar nessa evolução, eu digo e finalizo dizendo o que o pastor Wagner comentou, que a nossa casa venha a ser a nossa primeira igreja, que a nossa casa venha a ser a nossa primeira e principal denominação evangélica ou cristã que seja, que a nossa casa venha a ser, né, a nossa base para a nossa caminhada com Deus, porque, pelo contrário, muitos estão vivendo apenas uma fachada, né? O que ele é lá dentro de casa, se ele for dentro lá da denominação, qualquer um chamará a polícia para prender ele ou prender ela, porque é um comportamento totalmente oposto do que diz o Evangelho. Você já imaginou, pastor Wagner, algumas pessoas, o que eles fazem em casa, se eles fizessem dentro da denominação lá que frequenta, muitos sairiam de lá algemados pela polícia. Verdade. Antes de eu pedir para o senhor orar por todos,
Eu quero mostrar aqui, pastor Wagner, algumas imagens importantes, bem breve, né? Seríamos breve nessas imagens, porque o horário já foi embora. Milagres extraordinários, pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor abundantemente, em nome de Jesus. Estou aqui, mais uma manhã de bênção, dia 3 de novembro de 2025. Amanhecemos para colocar a mão na massa. Construção da casa aqui, assim como todos têm acompanhado, que têm colaborado. Venho aqui para poder ainda vos mostrar o trabalho da forma que está andando. Já começamos aqui a levantar as paredes, creio que até amanhã ainda estarão colocando mais 5 filas para cima, para a parte de cinta, né? De lá de cima, e para depois trazer o caimento da casa para entrarmos no tempo de cobertura. Então eu quero pedir a todos vocês que estão nos acompanhando, né, nos ajude ainda aí, precisamos de mais cimento, e tanto como material de cobertura. Vamos para cima, né? Vamos fazer aqui a entrega brevemente. Aí está o pastor Eliseu, né, mostrando o trabalho, né, está sendo feito, muito bem lembrado pela Nilza. Não vamos esquecer do piso da igreja, gente. Precisamos de 80 sacos de cimento, né? A gente deixou meio que em stand-by, né? Esses 80 sacos, 20 é da minha parte e da parte da minha esposa. Aí os outros 60, né? A gente conta com a ajuda de vocês. Essa casa aqui, no mais tardar, dentro de 10 dias, nós falamos que iríamos entregar e vamos entregar em nome de Jesus. E estamos precisando de materiais, né? Cimento, pedra, areia, também madeira, né? As folhas de zinco para fazer a cobertura da casa. Nós contamos com a ajuda de vocês, é um trabalho árduo. Nesse começo de mês, a gente precisa mais do que nunca da sua ajuda, seu dízimo, sua primícia, sabe? A sua oferta voluntária. Você que adotou esse trabalho, né? A casa está aí sendo feita. É uma bênção para essa família que está aqui, ó, essa mãe, justamente com essa criança. Você está vendo aí ó, as pernas da criança, você vê que não tem coordenação. Os braços também não tem. Uma criança que... Os braços tem que ter um pouquinho, né? Mas as pernas, ela não tem coordenação, ela não fala, né? Ouve pouco. É uma criança especial, né? E vive nessa situação que não tem sequer uma cadeira para sentar, né? E nós contamos com a sua ajuda, né? Se você for olhar bem ali atrás, tem ali uma panela preta, né? De sujeira, de carvão, e um balde que essa mãe busca água longe para utilizar, e nada mais, nada mais. Então, nós levamos para ela, né, alimentos, mas ela precisa de algo para dormir, um colchão, uma cama, um carrinho para a criança. Então, nós optamos aqui, com o consentimento de todos vocês que têm caminhado conosco, né, que disseram, vamos, pastor, vamos levantar a casa, vamos, sabe, fazer uma casinha para ela. E aí veio a ideia, nós temos o terreno que nós compramos ali do lado da nossa base na Zona Norte, temos o poço, e agora estamos construindo a primeira casa, né, para crianças órfãos e para as viúvas, e essa casa é para essa mãe. Então, nós contamos com a ajuda de vocês. Não deixa, né, nesse momento de sofrimento, essa família perecer. Olha aí, ó, olha dentro da casa dela o que tem. Não tem nada. Né? Se é que a gente pode chamar isso de casa, né? Um pedaço de folha de lata, né? Usando como parede de um lado. Do outro lado, uns pedaços de madeiras atravessados com palhas, que ali passa facilmente qualquer tipo de bicho, né? O telhado do mesmo jeito de palha, porta não tem onde sentar, não tem nada. Nós estamos tirando essa família dessa situação e levando para morar na casa ali no pátio da igreja que nós estamos construindo, né? Com a ajuda de todos vocês, vamos tirar essa mãe com essa criança desse lugar de calamidade, desse lugar que não tem absolutamente nada, e colocar ela ali do lado, né, da igreja, o poço, a alguns metros da sua porta, e vai ser uma bênção sobrenatural, uma bênção extraordinária, você pode ter certeza. Dá uma olhada só para você ver, olha a distância, né, entre o poço, tá vendo o poço ali atrás, naquela calçada? Do outro lado lá está a nossa base, né? Que nós cobrimos também com a ajuda de todos vocês. Ali está o poço. Você vai olhando, ó, o giro das imagens, o poço e já a parede da casa, né? Então você vê, ó,
Nessa imagem aqui você vê um pedaço da parede da casa e um pedaço da calçada do poço. Então você vê, na imagem está aí a distância que essa mãe vai ter para buscar água, né? Pastor, e o banheiro? Não tem banheiro na casa? O banheiro sempre é um banheiro coletivo, né? É um banheiro feito para o lado de fora, precisa ter uma fossa, como você que morou nos interiores aí e usava aqueles banheiros, aqueles mitório antigo, né? Que tinha um buraco no meio, né? As tábuas e o soalho e fechado a casinha ali, e ali era o banheiro. Fechou a porta, a gente usava ali, aquele banheiro, né? Assim é o banheiro lá, que é usado para isso e também para tomar banho, para as necessidades fisiológicas e também para o banho, né? Então, precisa ser perfurada uma fossa para isso, para ter o banheiro. Então, o banheiro não fica dentro de casa. Dentro de casa vai ser uma cozinha, um quarto grande e uma pequena varanda para ela e a criança, até mesmo durante a noite, tudo iluminado ali, tomar um vento antes de dormir, né? Então, vai ficar uma casa bem aconchegante, 4x5, né, 20 metros quadrados, e eu sei que é bênção de Deus, e eu peço a vocês, nos ajude, tá? O trabalho é árduo, nós precisamos, a primeira parte, né, até o findar das paredes levantadas é R$8.000, e depois da última cinta passado, né, com o caimento de água, aí vem outro desafio que o pastor vai passar o orçamento, que é sobre as folhas de zinco, madeira, duas janelas, uma porta, para a gente terminar, tá bom? Pastor Claudinei, o dízimo pode ser devolvido pelo Pix no celular? Pode, Carlos, pode sim. Desde já eu te agradeço. O Carlos tem pouco tempo que está caminhando com a gente, mas tem sido bem ativo aqui nas lives, no ministério. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, né? Já é membro do canal e vamos para cima, vamos para cima. Daqui uns dias, aí com a sua participação e com o seu tempo, é mais um futuro moderador, né? Para estar aí no canal, nos ajudando e nos auxiliando com as pessoas que chegam pela primeira vez. Então tá aí, ó. Você vê, ó, as paredes sendo levantadas, as primeiras 5 fileiras, né? Você vê ali certinha a divisão da casa, né? Aqui de frente, do meu lado, vamos dizer assim, do meu lado, você vê ali que vai ser a varanda, né? Do lado de fora. Do lado ali, onde o pastor Eliseu está com o dedo apontando, todo esse espaço vai ser o quarto, você vê que vai ser um espaço grande, e onde o pastor está com a cabeça, atrás será a cozinha, né? Então, você vê que o quarto será maior do que a cozinha, justamente por causa de uma cama grande, né? Acho que foi a Maria Amélia que comentou, né? Colocar uma cama grande de casal. Então, nós fizemos esse quarto grande, comprido, para colocar a cama e até mesmo ser um lugar mais aconchegante. Então, eu peço a você, está aqui abaixo, ó, CNPJ do Ministério e também o número do WhatsApp. Ambos são Pix para você estar nos ajudando. Como o Carlos perguntou, manda seu dízimo, manda sua oferta, sua contribuição. Eu garanto para você que entre você enviar o seu dízimo, independente de qualquer tipo de trabalho, que não venha ser para beneficiar o seu próximo, você pode ter certeza que entre beneficiar o próximo e não beneficiar o próximo, Deus vai se agradar de você beneficiar o próximo. Nós estamos levantando uma casa para essa pobre viúva, né, como nós estamos mostrando aqui para vocês, né, levantando uma casa para essa pobre viúva que mora nessa situação, né, com uma criança deficiente, mas eu tenho fé em Deus que nós não vamos conseguir. Nós já conseguimos em nome de Jesus e contamos com a ajuda de vocês. Tem mais um vídeo que o pastor me mandou aqui, vamos ver o que ele fala nesse vídeo? Gente, você que vai nos ajudar esse mês agora, nesses primeiros 10 dias do mês, escreva aí na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar. Isso nos deixa mais tranquilo, consciente de que vamos terminar essa casa o mais rápido possível. Ter milagres extraordinários. Pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor abundantemente, em nome de Jesus. Numa manhã como esta, segunda-feira, amanhecemos aqui fazendo trabalho, mestres aqui a fazer. Ó, você só dando uma pausa aqui, você tá vendo? Ó? Essa parte pequena é a sacada, a área, né? A cozinha é essa parte que está aqui por primeiro, onde o mestre está levantando a parede, e do lado é o quarto, fora, um quarto comprido, né? Vai ser bem aconchegante, nós vamos rebocar por fora e por dentro, pintar por fora e por dentro, sabe? Fazer uma calçadinha em volta, né? Para quando chover não ficar aquele lamaceiro, aquela coisa terrível, né? E o mais
uma das grandes bênçãos é a energia elétrica, né? A água na porta e a energia elétrica, né? Onde uma mãe dessa imaginou ter uma casa com energia elétrica, né? Ter uma casa com que só bateu o dedo no interruptor e a energia está em casa, né? Então, é uma dádiva de Deus para ela e nós estamos muito, 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 muito agradecidos a Deus por tudo isso. Já mesmo o levantamento das paredes. Todas essas paredes hoje vão subindo, nem até amanhã creio que chegará na parte de cinta, nem viga geral. E depois de lá, vamos já na parte de empenamento, né? O caimento. Aqui dá para ver perfeitamente, né? O tamanho do quarto. Ó, gente, vou dizer uma coisa para você, hein? Muitos de nós temos um quarto, quem sabe nosso ou dos nossos filhos, que é menor do que esse quarto aí. É um quarto que vai ficar muito grande. A gente olhando assim, não dá para ter uma noção, mas você vai ver depois que as paredes estiver tudo fechado certinho, é um quarto grande, um quarto muito grande, que é uma benção. Só para você ter uma ideia, de comprimento, esse quarto aí, ele está com 4 metros de comprimento, né? Aproximadamente aí 4 por 2,5, né? Mais ou menos isso, né? Então, um quarto grande, uma benção de Deus. Para receber a cobertura. Mas até agora, nem o nosso cimento já acabou de despedindo aqui e os homens vão precisar ainda de cimento. Os blocos daqui a pouco ainda vão chegar outros, nem graças a Deus o trabalho está caminhando. Então, gente, tá aí as imagens, né? Eu acho que e vejo que uma imagem fala mais do que um dicionário de palavras, né? A imagem está aí, o trabalho está indo, o que vocês proporam e o que nós acatamos está sendo executado, né? Está sendo executado. E o mais breve possível, vamos entregar essa casa para essa mãe, entregar a chave nas mãos dela. Eu acredito que vai ser assim, como a Neuza disse, ela não está nem acreditando, né? Porque imagina, se coloca no lugar de uma mãe dessa, sabendo que está construindo a casa para ela. Eu acho que a ansiedade dela está maior do que a de todos nós, viu? Essa é a realidade. Então, vamos ajudar todo esse espaço de terra que você está vendo aí, essas árvores, tudo isso aí nós compramos, vamos construir casa para as viúvas e para as crianças órfãos, para as vovós que não têm, que têm passado uma vida de sofrimento com os netinhos. Nós vamos fazer. Né? O complicado é a primeira, como foi o poço, né? Hoje nós já sabemos quanto que é gasto para fazer um poço, quanto tempo demora e tudo mais. Assim é a casa, é a primeira. Mas depois nós vamos estar já tendo uma noção de como será. Ó, o banheiro da casa vai ficar... Eu vou mostrar para você ver. Agora já tem um banheiro lá que eles estão usando. Aí, ó, parei. Banheiro é aqueles pedaços lá de plástico lá em volta de 4 estacas. Ali é o banheiro. Ali é o banheiro que eles estão usando, né? E nós vamos fazer um banheiro digno, né? Uma coisa diferente daquele ali que, se um vento bater, a pessoa está exposta, né? Então, aquele ali é o banheiro que é usado. Né? Você vê que tem casas ao lado ali, todo mundo usa aquele banheiro ali. Nós vamos enterrar esse banheiro ali e vamos fazer outro, né? De alvenaria, uma coisa organizada, certa, né? Para que venha trazer e gerar todo o conforto necessário e um pouco de dignidade também para essas pessoas, tá bom? Gente, eu vou fazer uma oração por você e pela sua família, agradecendo a Deus por vocês que estão caminhando conosco, permanecerem aqui, interagir conosco nesta live, e eu tenho certeza que é benção. Exatamente, Carmen Maia, exatamente a ideia que eu até falei com o pastor Eliseu, fazer um banheiro grande, né, que ele venha atender, né, tanto homens como mulheres, até porque é diferente o uso de um banheiro masculino para um banheiro feminino, né? Então, será muito, muito importante isso, né? Obrigado, Célia, que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus, tá bom? Gente, deixa eu orar para você. Altíssimo, eu estendo as mãos em direção da vida de todos aqueles que têm caminhado conosco, que têm nos ajudado. Estamos neste mês de novembro e eu peço a Ti, abençoe a todos aqueles que estarão, ó Deus, contribuindo com esse trabalho, contribuindo para o término da casa dessa mãe que sofre tanto. O término, ó Deus,
de todo o trabalho também do piso da nossa igreja. Coloque as tuas mãos e abençoe em nome de Jesus Cristo. Abençoe aqueles que têm nos ajudado com dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Você que tem enviado aí seu dízimo, sua primícia, né? Sua semente, sua oferta alçada, não importa como você intitula, o que importa é, nesse momento, a gente somar na vida dessas pessoas. Você pode ter certeza, e absoluta certeza, Deus está feliz com esse trabalho, porque nós estamos fazendo bem para o nosso próximo. Nós estamos ajudando o nosso próximo. Nós não estamos apenas nos apoiando na espiritualidade, não. Nós nos apoiamos na espiritualidade, na oração, no jejum, na palavra da verdade, mas também na prática da misericórdia, na prática do amor, na prática da generosidade, executando a empatia, que é de se colocar no lugar do nosso semelhante, tá bom? Aqui abaixo nós temos os nossos canais parceiros. Se inscreva em todos, cada um é mais abençoado do que o outro. Se inscreva em todos e vamos caminhar juntos em nome de Jesus, tá? Se inscreva em todos os nossos canais e vamos caminhar, vamos fazer acontecer em nome de Jesus Cristo. A igreja está aqui na terra e tem que executar essa missão, que é de levar a verdade do evangelho e também fazer o bem ao próximo, tá bom? Deus abençoe. Deus guarde a todos. Obrigado a todos que estão escrevendo, que estarão nos ajudando, a Edinha, né? A Caiane, todos vocês. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Aí dá uma olhada abaixo aqui na descrição, tem os canais parceiros, tá bom? Beijo na sua alma. 7 da noite, eu volto com vocês. 7 da noite, tá bom? Deus abençoe. Vai! Adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda. Adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda. Milagres extraordinários vêm trazer transformação na pregação do evangelho, cura e libertação. Na adoração, pastor Claudinei Oliveira e todos juntos, meus irmãos, num coro só, numa só voz, louvando a Deus de coração. Em adoração. Vamos lá! Adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então canta, Yamatanda. Adore ao Senhor, que o amor aqui chegou e a misericórdia